Salve irmãos, com a paz do Senhor, graça seja dada ao nome do nosso Deus, ao nosso Senhor, que nos concede mais esses momentos para a gente refletir na palavra do Senhor e aprender sempre e meditar sempre na palavra que Ele nos dá, esperando sempre que os irmãos estejam bem, na graça e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia que a palavra é passada nessa sexta-feira, em que a gente se alegra no Senhor por mais esta oportunidade. Amém? A palavra de hoje, vamos Provérbios 20, 24, que diz assim a palavra do Senhor, um versículo só. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Uma indagação que é feito nesse provérbio, onde ele coloca os nossos passos, né, nos passos do Senhor. E às vezes a gente não entende, né, como que as coisas tomam esse rumo, né? Mas tudo é a direção do nosso Deus, tudo é a direção do nosso Jesus, para aqueles que colocam realmente a sua vida e a sua confiança nas mãos do nosso Senhor. Deus, às vezes, dirige o caminho do justo, né? De uma forma difícil de nós compreendermos, uma forma difícil de a gente compreender o que está acontecendo. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas e a gente nem sabe como que as coisas tomaram aquele rumo, como que as coisas tomaram aquela direção. E às vezes até foge um pouquinho do nosso entendimento e a gente sente até dificuldade de compreender o que está acontecendo, né? Talvez nós consigamos ver o lado bom de certas circunstâncias, de certas coisas que acontecem na nossa vida, mas a Bíblia, ela nos assegura que Deus realmente está operando por trás dos bastidores, está operando por trás das nossas vidas, né? Procurando também o nosso bem, procurando também o que é melhor para nós, o que é melhor para as nossas vidas, né? E principalmente para o nosso bem. Aqui em Romanos 8, 28, a palavra de Deus diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Talvez esse versículo explique um pouquinho melhor, né, o que quis dizer o provérbio que nós acabamos de ver. Todas as coisas, né, contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que colocam a sua confiança nas mãos do Senhor e daqueles que são chamados pelo decreto de Deus, quer dizer, são chamados pela ordem de Deus, por desígnio de Deus, do nosso Senhor Jesus. E essa palavra, né, ela nos traz um grande conforto para nossas vidas, nessa vida em que nós vivemos de tribulações, nessas vidas que nós vivemos desse mundo difícil de ser passado, de ser entendido, onde o mal está dominando, onde o mal está fazendo o que as pessoas se afastem do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, mas a palavra de Deus, ela nos aproxima
do nosso Senhor Jesus. Ela aumenta a nossa confiança que nós temos em Jesus, principalmente nessas horas difíceis, nessas horas que a gente pensa que está, às vezes até sem saída, né? Onde o caminho se enche de pedras, onde o caminho se enche de coisas que atrapalham a nossa caminhada. Mas essa palavra vem de encontro com tudo isso, reafirmando a confiança que nós temos que ter em nosso Deus, a confiança que nós temos que ter em nosso Jesus por intermédio do Santo Espírito de Deus. E essa palavra de a gente ter todas essas coisas contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus, que amam a Jesus, é um conforto para nossas vidas, é um conforto para a nossa caminhada e traz um grande conforto àqueles que são os filhos de Deus, né? Quando temos que enfrentar as dificuldades e os sofrimentos dessa vida, nós podemos contar com Deus, nós podemos contar com Jesus, né? Porque nós entregamos a nossa confiança a Deus, nós entregamos a nossa vida para Deus. E isso é, acima de tudo, uma promessa que Deus não nos abandona. É uma promessa que Deus não vai nos largar nas horas difíceis, principalmente daqueles que amam a Deus, principalmente daqueles que confiam em Deus. Então, essa promessa, né, ela pode ser chamada assim, ela é limitada aos que amam a Deus e aqueles que são submissos à fé em Jesus Cristo. Aqueles que têm a sua fé assegurada, guardada, né, por intermédio do Santo Espírito, que têm a sua fé nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, confiando sempre naquele que nos criou, naquele que nos colocou e contribuindo sempre para o amor de Cristo, contribuindo sempre em aumentarmos a nossa fé em Cristo. Nessa parte que todas as coisas contribuem, né? Há uma coisa que não está inclusa, há uma coisa que não está aqui. É justamente os nossos pecados e a nossa negligência com a palavra de Deus. Os nossos pecados, eles não contribuem, eles não dão contribuição nenhuma para que a gente possa ter a confiança em Deus, para que a gente possa ter essa confiança em Jesus Cristo. Ainda outra palavrinha, um salmo, o Salmo 37, 23, para confirmar, né, o que nós estamos falando, diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. E Deus, o nosso Senhor Jesus, ele se alegra do nosso caminho, porque estamos caminhando conforme a vontade do nosso Senhor Jesus. Então aí a gente pode entender um pouquinho mais, um pouquinho melhor desse provérbio 20, 24, que nós dissemos: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Então, às vezes, as coisas acontecem, né, para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que contribuem pelo amor e pela fé em Jesus Cristo. As coisas acontecem, às vezes a gente nem percebe, mas a gente está sendo dirigido por Deus, está sendo dirigido pelas mãos do nosso Senhor Jesus. Então vamos confirmar a nossa fé, vamos reafirmar a nossa fé e vamos colocar toda a nossa confiança nesse Jesus que morreu na cruz
para nos salvar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que os irmãos tenham um excelente final de semana e uma santa ceia abençoada e um culto abençoado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.